Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. É isso aí, sejam muito bem-vindos ao episódio 42 aí da segunda temporada, segundo ano, último episódio do ano aí. Vamos falar um pouquinho de como foi o ano de 2018, tanto para o Producast quanto para nossas atividades paralelas aqui. Então vamos trazer para vocês um resumo aí do ano, tá? Então, quem não me conhece, Eduardo Benhame, trabalho com produtividade e comunicação aí há mais de 20 anos e hoje a gente queria agradecer, primeira coisa, aos ouvintes que enviaram seus depoimentos. A gente falou lá no Telegram para os amigos enviarem depoimentos para a gente colocar nos nossos veículos de comunicação e para mostrar o que a gente está fazendo, o que está ajudando as pessoas. Então, obrigado ao Igor Beltrão, Ivo Patrese, Pedro Cominami, Vitor Cavalcante, Jordano Petean, César Barbosa Gonçalves, Fábio Duran, Vitor Diego Ramos. Obrigado. Prontamente esses caras nos atenderam aí, já quando a gente mandou a mensagem, já enviaram, seja em vídeo, seja em áudio, seja em texto, pode nos mandar, tá? Sempre muito bem-vindo para a gente usar aí de uma maneira interessante para entender de que forma a gente está conseguindo chegar até vocês e resolver o problema de alguns aí, né? Então, podem mandar, fiquem à vontade, tá? E lembrando o nosso site, producast.com.br. Entrem lá e grupo do Telegram, digitar lá Producast, você vai nos achar, beleza? Agora a gente vai fazer uma breve explicação sobre o nosso treinamento de produtividade com o Todoist, tá? Que a gente vem falando há algum tempo. Muita gente está perguntando. E qual que era a ideia que a gente tinha? A gente tinha ideia de lançar essa semana o treinamento, mas a gente teve alguns contratempos, não só nossos, como também de sistema da Hotmart, de subir, mudamos de servidor dos vídeos, então a gente teve algumas coisas. E chegando no final do ano, a gente achou prudente, né, tanto para a gente quanto para quem vai comprar, esperar um pouquinho mais e logo na primeira semana a gente volta e lança esse vídeo, tá? Esse treinamento. Então logo no início de janeiro, fiquem ligados. Vocês não vão perder nada, não vão perder nenhuma semana do ano para já estar fazendo esse treinamento e ajudando vocês aí. Com relação ao treinamento também, o que nós vimos? Tem algumas coisas que dá para a gente aprimorar, né? O Eduardo participou aí de uma imersão em marketing aí no último final de semana e por conta da qualidade, a gente sempre quer entregar o melhor conteúdo, a melhor qualidade para vocês. E no melhor momento, né? Então a gente entendeu que a primeira semana de janeiro, que é aquele momento que você já passou o Réveillon, você está ali descansando, está planejando como vai ser o seu 2019, e aí naquele momento você consegue fazer o nosso treinamento e já se planejar e se organizar. Então isso aí foi estrategicamente pensado para levar mais qualidade para você, porque a gente precisa de conteúdo prático, né? É isso aí. E assim, isso que o Wander falou, eu tive realmente agora, fim de semana, fazendo isso. E quando eu estive lá, eu percebi e conversei com muitas pessoas desse mercado. E isso também me ajudou a tomar essa decisão junto com o Wander de esperar aí 15 dias. Não é isso que vai mudar a vida de ninguém, né? Então é muito mais prudente. Depois que já pulou suas 7 ondinhas lá, fez as suas promessas, nada como chegar na primeira semana do ano e ter um treinamento para ajudar a colocar essas promessas em prática. Então é isso que nós vamos ajudar, tá? Eu queria falar rapidamente do treinamento, como que vai ser. Nós dividimos ele em duas partes. Então, como vocês já sabem, eu trabalho bastante com a questão de pessoas, tenho formações na questão de PNL, liderança, coach. Então, eu fiz uma abertura muito focada para a gente mudar mindset, a gente trabalhar cabeça, trabalhar frequência, constância, essa questão da produtividade, tá? Inclusive, a gente estava falando no Telegram agora e uma das coisas que a gente estava comentando lá era sobre isso, né? Então, uma pessoa perguntou para a gente sobre isso, que minha esposa não consegue melhorar nessa questão de produtividade porque ela acha que tá ok, preciso quebrar essa barreira e tal. Então, o Ângelo estava falando isso para a gente lá. O Ângelo, não, desculpa, o PC Cabral, né? Então, é isso que a gente vai falar no primeiro módulo. O primeiro módulo é o seguinte: não adianta você ter uma Ferrari se você não tiver uma cabeça para andar com a Ferrari. Então você vai andar com ela tudo errado, vai bater no poste, vai cair no buraco, vai fazer tudo errado. Então você tem que ter primeiro a sua cabeça virada para o mindset de produtividade, o que aquilo vai te trazer, quais são os benefícios, porque aí fica muito mais fácil você falar da ferramenta, tá? Estudar a ferramenta. Então, tem muito estudo que mostra isso, que quem é responsável
pelo sucesso, por isso, pelo resultado, evidentemente, que é a nossa mente, tá? Então, nós vamos falar na primeira parte sobre um pouco de mente, de como trabalhar isso, como você realmente persistir e conseguir, tá? Então, nós vamos abordar muito isso. E vamos mostrar como fazer, desde o início, dando dicas e tal. Aí o Wander vai entrar numa parte mais específica também da parte técnica. Serve desde para aquele cara que tá assim, nunca olhou para um Todoist na vida, não sabe nem o que é e tá assustado achando que pode ser um negócio complicado. Serve para esse cara. Quem já usa, serve também. Nós vamos ter algumas dicas que sempre fazem sentido para todo mundo. Às vezes a gente usa de um jeito que você não usa, a gente tem algumas dicas que você não teve, então é sempre bom. Então é isso, tá? Serve para todo mundo que está querendo usar o Todoist para sua atividade pessoal, profissional e conseguir em 2019 para toda a vida subir de nível, subir de produtividade, ficar melhor, ter mais tempo para ficar com a família, para curtir a vida, para viver melhor, para viver mais calmo, tá? Esse é o nosso foco. Então, nós vamos explicar brevemente como vai ser agora o lançamento, tá? Nós vamos criar um grupo, só vocês estão sabendo isso, evidentemente, né? De WhatsApp, um WhatsApp VIP só para vocês. Todo mundo que mandou já para a gente a pré-inscrição e quando a gente divulgar o número do WhatsApp, vocês vão entrar lá, vão se inscrever. Nesse grupo, o que a gente vai fazer? Esse grupo é um grupo de pessoas quentes, que conhecem o nosso trabalho, que já sabem o que nós vamos oferecer. Estão com a gente aí desde o início, estão acompanhando a gente, estão dando essa força que a gente, até para criar esse curso. Então, qual que é a ideia? É oferecer para vocês, para essas pessoas, algumas condições, tanto de preço, mas não só de preço. Na verdade, eu acho que é muito menos de preço, é muito mais de bônus. O bônus vai ser um negócio que quando a gente falar para vocês os bônus que vocês vão ter, vocês vão entender isso que eu estou falando, tá? O bônus vai ajudar vocês a acompanharem isso durante algum tempo e fazer com que o resultado aconteça, tá? Então é isso que a gente acha mais importante do que pura e simplesmente abaixar o preço, dar algum desconto aí e falar, beleza, entra e compre, tá? Vai ter redução de preço, mas muito mais que isso. Então, acompanhem, fiquem ligados, não vai demorar muito, a gente vai criar esse grupo até para não ficar muito cansativo, poucos dias, tá? Então, preparamos esses bônus espetaculares para você, tá? Que está ouvindo agora aqui. Não é para o público frio que vem de Facebook, que vem de outros lugares, tá bom? Eu garanto que vocês estão ouvindo, que vocês vão gostar das novidades que estão chegando por aí, beleza? Se organizem, que vocês vão gostar do que vocês vão ver. O link para se pré-cadastrar é o mesmo, todoist.producast.com.br, tá aqui nas notas. Avisem os amigos, a família, faça a sua pré-inscrição até para a gente entender o tamanho disso, que vai ter um número limitado. Então vamos fazer isso aí. Todo mundo que tem interesse, independente de se vai comprar ou não, para a gente ter uma ideia de público, tá? Cadastre aí, beleza? Então fala aí, Wander, tudo bom com você? Olá, podcasters, bom dia, tudo bem? Meu nome é Wander Nascimento, estamos aí para mais um episódio, né, do podcast, o seu podcast semanal sobre produtividade e organização pessoal. Nesse episódio a gente vai falar um pouco dos números, né, do que nós conduzimos aí durante esse ano. No primeiro episódio que nós gravamos no ano, nós falamos sobre as metas de 2019, nós falamos aí sobre o que nós queríamos concluir em 2019 e como isso daqui é um podcast de produtividade e a gente ensina as pessoas a serem mais produtivas e cumprirem as suas metas, nada mais óbvio do que nós fazermos essa avaliação, né? Traçar nossas metas no início do ano e ao final do ano fazer a avaliação para verificar se realmente nós cumprimos aquilo que nós nos propormos a cumprir. E fazendo esse levantamento aí, vendo aqui a planilha, vendo os nossos números, eu fiquei bastante satisfeito, né, Eduardo? É isso aí, a gente ficou assim. A gente, só resumindo um pouquinho, tá? Para quem não conhece, tá chegando agora, ou para quem conhece, reforçar, a história minha do Wander não tem a ver com produtividade como negócio, tá? A gente não vive disso, nunca viveu disso. Nós somos pessoas que gostamos do assunto, adoramos o assunto, trabalhamos todo dia para aperfeiçoar as nossas tarefas diárias e a forma de trabalhar, de conduzir as coisas. E por hobby nasceu isso daqui, só que o hobby está indo embora e está virando um negócio, tá? Então, só que os nossos negócios, o que nos mantém
são outras atividades. Então, o que a gente vai falar hoje aqui, ele contempla as nossas atividades principal, as nossas atividades do dia a dia, com o Producast, que depois de março, abril e maio aí, vem nos ocupando um tempo muito legal, aí, um tempo interessante, e por isso que a gente trouxe aqui esse tema para falar de vocês, de um feedback e do que a gente espera para esse ano que está entrando, tá? A gente, em 2017, a gente começou a gravar sem muita meta de um episódio por semana ou não, tal. A gente ia encaixando, gravando, às vezes gravava toda semana, às vezes pulava uns 15 dias e tal. No final do ano a gente sentou... Loucura. Oi? Foi muito alternado, né? Isso, não tinha uma constância. E foi assim porque não era um projeto, não era nada, era uma coisa assim, vamos gravar porque a gente gosta, vamos falar, ver se alguém ouve. E aí o pessoal começou a ouvir, gostar, e a gente sentou e falou, vamos em 2018 fazer alguma coisa, no mínimo de organização de meta? Vamos. Qual que era a meta primeira? A primeira meta, gravar um episódio toda semana. Eu não me lembro, acho que uma semana passou, não me lembro de ter passado, tanto que a gente está no 42. Gravamos todas as semanas. Tanto que está no 42, a gente começou no final de janeiro e tem mais 2 semanas ainda, praticamente toda semana a gente teve um episódio gravado, tá? Então, ok, meta mais do que cumprida. Outra meta que a gente gravou, que a gente teve, ficar aí em 25 e 30 minutos. Então, assim, também conseguimos manter a meta de se manter no tempo. Se você colocar esse episódio em 1,25, aí 1,30 de aceleração, você ouve em 20 minutos, que é um tempo de tomar um banho, você pegar o carro e trabalhar numa cidade pequena até. Você consegue ouvir, tá? Então, não ocupar, vamos dizer assim, o seu tempo, muito tempo, e o pouco tempo com conteúdo. Então, isso aí também a gente conseguiu legal. O que mais, Wander? De feedback, né? De ter um canal de comunicação para interação com os ouvintes e com os clientes, a gente conseguiu. A gente fez lá o nosso site institucional, fez o nosso blog. Toda semana tem um artigo lá publicado, bem estruturado, né? Para ser ranqueável pelo Google. E a gente queria também ter um feedback, né, da audiência, porque de nada adianta esse nosso empenho, essa nossa dedicação, já que isso está tomando bastante tempo das nossas vidas, nada melhor do que a gente querer um feedback positivo ou não da audiência, né? A gente queria um feedback para a gente corrigir a rota, obviamente. Quando nós assumimos isso como um projeto mesmo, né? Olha, Eduardo, deixou de ser hobby, agora que a gente está gravando toda semana, a gente tem que ter um horizonte, nós temos que saber onde a gente quer chegar, traçar algumas metas, batalhar em cima dessas metas, como a gente faz nos nossos negócios principais, né? Digamos assim. Então, esse retorno dos ouvintes, nós esperávamos, não esperávamos que fosse tão bom. Mas ele pode melhorar, porque hoje o nosso engajamento é muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, a gente tem aí cerca de 1% de engajamento. É muito pouco, né? Para quem fica 30 minutos ouvindo a gente toda semana. A gente fala algum link aqui, 1% só vai lá no link e clica. 1% retorna, né, Edu? E o importante do feedback é para entender, por exemplo, a gente fez alguma coisa e colocou o link lá, se não está sendo clicado, é porque ou não faz sentido para a audiência, e até por isso que a gente queria ajustar, já que isso vai se tornar um negócio importante, que a gente vai se dedicar mais. Por que não estão dedicando? Assim, a gente viu bastante feedback interessante do último podcast sobre finanças. A gente colocou um template lá para você brincar sobre finanças e tal. Teve pouco download. Pelo que a gente tem de audiência, teve muito pouco download. Então, assim, o assunto em finanças para vocês interessa ou não? A gente percebe que interessa, mas por que não clicou? O que está faltando? É isso que a gente pede para feedback para a gente ajustar, tá bom? Outra meta, Wander, apoio e parceria, né? Exatamente. A gente não saiu no mercado batendo lata, gritando atrás de dinheiro e de patrocínio. Mas assim, a gente teve 2 ou 3 empresas que vieram até a gente e pelo trabalho que a gente estava fazendo. Então a gente conseguiu aí, as parcerias também estão começando, estamos abertos a mais parcerias. Essa parceria com a Suno que a gente gravou semana passada é um modelo muito interessante para as empresas, que é um episódio semanal ou a cada 2 meses, tal, falando de um assunto específico com a ligação com produtividade e com o negócio do cliente. Então isso é muito interessante. Pensem bem nas empresas que vocês trabalham, ou que você é dono, ou que você é sócio. Então existe essa possibilidade. Tá? Isso a gente conseguiu também
e vamos ampliar bastante em 2019, fazer aí sim um esforço nosso de ir atrás de quem a gente acredita que tem sinergia, tá? Nesse quesito aí dos apoiadores, das parcerias, foi um propósito nosso fazer um processo totalmente inbound, né? A gente ter um bom conteúdo, gerar um bom conteúdo e despertar o interesse de potenciais parceiros e patrocinadores. Isso era um validador do nosso modelo de negócios. Então, beleza, isso foi validado, a gente já tem já temos 2, né, parceiros, né, Eduardo? Isso, e tem mais atrás aí na fila. Exato, e estamos abertos aí para quem quiser ter o seu nome, o seu produto vinculado à marca Producast, vinculado à produtividade, à gestão de tempo, à gestão de tarefas, à melhoria de vida. É só nos procurar aí no contato@producast.com.br. E o que mais a gente tem aí? É isso aí. As metas de produtos. Então a gente sabe que somente a plataforma podcast é uma das plataformas, né, importante e forte hoje em dia, está crescendo muito, mas a gente precisa ir para um YouTube, para um Facebook, para um Instagram, para outros tipos de mídia, tá? E como a gente falou no início, tudo isso é tempo. A gente não tem funcionário, a gente não tem colaborador, somos nós dois. Então a gente tem um trabalho muito pequeno no Facebook, Instagram, e começando um trabalho no YouTube com algum outro vídeo, subindo todos os episódios ao longo do tempo, em áudio também. E agora sim, com uma ideia para o ano que vem, que depois a gente vai falar, de começar a investir mais nessa mídia YouTube, que hoje é a mídia que a gente avalia aí como uma mídia mais importante e mais de impacto hoje, principalmente para o nosso negócio aqui, tá? Então, em partes, a gente conseguiu atingir o objetivo aí de expandir um pouco a marca. Esse de todos que a gente falou até agora, acho que foi o único que a gente fez menos do que a gente imaginou que poderia fazer. Mas a gente já sabia que não ia ter um investimento tão grande, né? A gente pensou em outras coisas, mas o meio do caminho nos fez recuar nisso e investir em outras coisas, né? Mas eu acho que a gente investiu bastante em estratégia e bastante em sedimentar, fazer as bases para o negócio funcionar, né? E essa parte aí da divulgação realmente ficou um pouco a desejar, mas até porque a gente não tinha um modelo também muito definido de como fazer, né? E isso a gente foi... Não sabia nem quem falar, exatamente, né? Procurar por quem, né? Exatamente. Então a gente tá aprimorando isso e isso vai ser potencializado no próximo ano. Mas o que? Inclusive você que está ouvindo a gente, nós vamos fazer uma pesquisa de público. A gente quer entender quem é você, o que você está ouvindo, quem que você é. Se você já quiser mandar para a gente ali no Telegram, ou mandar por e-mail, ou mandar no Facebook, em qualquer lugar, envie quem você é, quantos anos você tem e o que você faz hoje. Eu sou dono de uma empresa de X. Eu sou diretor de uma empresa Y. Eu sou estudante, sou advogado, tal. É legal isso também para a gente balizar. Vamos fazer isso mais... Vamos disponibilizar um linkzinho do Google Formulários aí nas notas do episódio, aí você preenche lá pra gente. É jogo rápido. Vamos sim. Beleza. Que mais? Investimento em capacitação. Então a gente ouviu bastante vídeos, leu bastante livros, fez bastante cursos. Então eu estou vindo de uma imersão agora, inclusive, para isso. Então a gente também fez e vai fazer muito mais no ano que vem, porque a gente fala muito aqui, a gente acredita que nada é possível crescer sem crescimento pessoal, crescimento de conhecimento. Então tem que conhecer, tem que estar antenado para saber o que está acontecendo, né? Ivander, fala um pouquinho de números para a gente. De números de ouvintes, de onde, onde esses caras estão vindo. Nós queríamos aumentar números de ouvintes, né? E foi o que nós conseguimos nos últimos 12 meses, né? O gráfico de ouvintes ele veio numa crescente forte, né? Desde que nós implementamos aí a sequência de gravar toda semana, de entregar toda semana. E se manteve aí, teve seu pico em agosto, né? Quando nós tivemos 14 mil ouvintes, quase 15 mil ouvintes, e voltou a cair, né? Setembro, manteve agosto, setembro, outubro, e novembro começou a cair, dezembro provavelmente vai ser menor, porque nós vamos ter menos episódios. Mas essa meta foi cumprida, o total foram 73 mil ouvidas, ou seja, nós passamos a mensagem para 73 mil pessoas. Então é um número... Wander, e levar em conta que a gente tinha 3 mil ouvintes em junho. Exatamente. Por mês. E agora a gente está com bem mais do que 10 vezes esse número. Exatamente. Então isso é muito interessante, é muito gratificante, né? Eu fico pegando o aplicativo lá do SoundHound e fico vendo as estatísticas, é legal a gente acompanhar isso, motiva. E por incrível que pareça, o episódio mais ouvido até hoje
né, é o Vale a Pena Ser Organizado, que é o episódio 0, que é um episódio de Mindset, que nós gravamos aí com microfone de iPhone, com reverberação no ambiente. Mas por que ele é muito ouvido? Eu acredito porque ele fala de mindset, né? Fala o porquê de você continuar nessa jornada. E a gente sempre incentiva que a pessoa faça ali a maratona, porque se você for parar para analisar, todos os episódios do Producast já são um curso de produtividade, né? Só que você vai demorar bastante para fazer e você não vai ter aquele acompanhamento bacana, mas é só esse conteúdo, se você colocar em prática, você vai ter resultados expressivos, como as dezenas de pessoas que nos mandaram depoimentos, né? Mais uma promessa que em primeira mão, em janeiro a gente vai ter uma página nova do Producast, então ali vai ter o depoimento das pessoas que melhoraram a sua produtividade agora em 2018, em função do nosso conteúdo. Então, isso é interessante, isso nos motiva também. O episódio mais ouvido desse ano foi o de mapas mentais, né? Então a gente começa a entender que ferramenta ela é importante, mas não é o mais importante. Ferramenta você troca, ferramenta troca de nome. Hoje eu uso um Mac, amanhã eu posso usar um Windows, depois da manhã eu posso usar nada, posso usar um óculos, né? O interessante é o método, o interessante é a forma como eu penso. E isso vem se traduzindo nos números, né? Que os episódios mais ouvidos são episódios de mindset. E com relação à audiência, né? É interessante, né? Quando eu ia imaginar que nós teríamos aí 1.665 ouvintes nos Estados Unidos, 1.369 em Portugal, né? E 68 mil no Brasil. É interessante, né, saber que a nossa mensagem está chegando tão longe e com tanta frequência, né, para tanta gente. O Wander, a gente tem também, esses são os principais, né, a gente não colocou tudo, mas, por exemplo, Inglaterra tem mais de 150 esse ano, tá? França 120, Inglaterra 120, Espanha 100, Japão 100, então tem gente no mundo inteiro. Não, muito legal, muito interessante. Aqui no Brasil, né, as cidades mais ouvidas, São Paulo, né, lidera com 20% mais do que o Rio de Janeiro, e seguido por Brasília, tem Belo Horizonte e todas as outras capitais, né? A gente já sabe que o podcast ele é muito ouvido no trânsito, e São Paulo tem o trânsito mais caótico do Brasil, então se resume também aí ao número de ouvintes. Mas é interessante também que a gente chega a cada cidadezinha, né, cara? A gente pega ali os dados. Em 35º tá São Francisco, cara, nos Estados Unidos. Exatamente. A 35ª cidade que mais do que a minha cidade natal, que é Volta Redonda. Bem mais. Né? Eu faço mais milagre nos Estados Unidos do que na cidade em que eu nasci, que eu resido. Olha só. Enfim. Uma coisa que eu achei muito interessante é os aplicativos de podcast que a gente não tem muito o Google Podcast, né, cara? O Google Podcast entrou no passado, eu achei que fosse pegar, mas o nosso aqui, Podcast Addict, está disparado lá com o dobro do Castbox em segundo como agregador mais ouvido, depois da Apple, aí o Pocket Cast com um pouquinho, iTunes, Overcast, então também os agregadores aí estão quais são mais ouvidos, né? Onde o pessoal nos ouve, né? Também. É isso aí. Isso é interessante que a gente vai conhecendo o público, né? E vai direcionando o conteúdo cada vez melhor, para ter um melhor resultado e uma melhor aplicabilidade para você, né? Que está aí no nosso público. É isso aí. Então vamos lá. Agora lembrando que a gente, com tudo isso que a gente já faz, que eu falei, né? Tem minhas atividades, o Wander tem a dele, e a gente também tem um podcast que parece que não, vocês acham que é meia hora por semana que a gente grava? Meia hora que vocês ouvem. Isso aqui dá um tempo 10, 15 vezes maior para você fazer pauta, editar. São 3 horas, 3 ou meia horas por semana. E aí tem por semana, você olha uma coisa aqui, uma coisa ali, arruma um site aqui, faz aquilo ali. Então sempre tem muita coisa, tá? Então, nossos projetos a gente vai fazer nesse ano, um compromisso nosso que a gente assumiu com a gente mesmo, da gente ter um pouco menos de tempo para a gente também e tentar tirar um pouco do nosso tempo, dos nossos projetos e jogar pro podcast. Então, juntando a isso já, um pouquinho do que vai vir em 2019, o que a gente pensa para 2019. A gente vai ter uma empresa de fato que hoje não é, então nós vamos realmente
precisaremos ter uma empresa de fato com tudo que a gente quer fazer. Aonde a gente quer chegar, a gente vai precisar ter uma empresa com uma sociedade escrita, tudo certinho, senão a gente não vai conseguir ter esse crescimento, né? Nada, a gente limitado, a gente né? é contra qualquer gambiarra, qualquer coisa que se faz, não tem como, tá? Tem que ser feito certinho, as obrigações tem que Começar estar todas certo, no né? papel. Se quer que termina certo, tem que começar certo. Então, como a gente decidiu, tem os ônus e os bônus, tá? Outra coisa, Spotify. Muita gente nos pergunta do Spotify. Um projeto também, a gente vai precisar estar no Spotify. Isso vai nos ajudar, com certeza, a aumentar a nossa audiência. E por que vocês não estão? Todo mundo pergunta, cara, a gente sempre fala aqui em produtividade, a gente sempre fala aqui em prioridade. Se a gente colocar no papel, tem 189 coisas para fazer. Então, assim, não adianta. Ah, mas é rápido, é só entrar. Eu sei, mas é rápido, mas não é prioridade. Então, para a gente... Agora, se é certo ou errado, a gente também... Essa resposta é muito difícil ser respondida, tá? Para nós, hoje, não era prioridade. Então, vai ser ano que vem. Estatística. A gente não tem uma boa estatística. SoundCloud não é legal para estatística. Esses números que a gente falou para vocês agora, eu tenho certeza que é muito mais, porque o SoundCloud não pega tudo. Então, a gente não tem nível de detalhe, quanto tempo ouviu, de onde ouviu, onde parou. Isso a gente vai precisar também ter uma estatística melhor. Vamos fazer isso. Canais de comunicação que a gente falou lá em cima, lá antes. Vamos dar uma melhorada nisso também. Criar mais conteúdos. E para isso, vem um item importante que nós vamos ter uma empresa e, consequentemente, nós vamos ter que ter pessoas. Nós vamos ter que contratar profissionais e vamos atrás de colaboradores para nos ajudar, pessoas que querem contribuir com o seu tempo também, colaborando, seja num artigo, seja ajudando a gente a responder uma rede social, fazer uma pauta, não sei. Então, estão abertos aí para qualquer um que esteja querendo realmente contribuir, colaborar e fazer isso junto com a gente, tá? Encontro, né? A gente sempre fala disso, todo mundo às vezes fala lá, vamos nos encontrar, vamos reunir e tal. Nós vamos ter um encontro em 2019, vamos ver o lugar aí, um lugar meio no meio do caminho para todo mundo, aí vamos marcar uma grande confraria aí também, isso é legal também. Isso aí. Vamos começar a fazer coisas ao vivo, mais lives, mais hangouts, webinar e tal, isso é bacana também para a gente sentir tudo isso que a gente está falando aqui, sentir esse feedback das pessoas, tá? E evidentemente que a gente precisa remunerar o projeto, né? Isso aqui não é uma filantropia, então a gente vai começar também com alguns projetos, alguns produtos, quem sabe vem algumas camisetas, algumas canetas, um Patreon da vida. Então, a gente de verdade, a gente quer viver disso, tá? Mas para pagar o leite, a gente precisa de dinheiro. Para pagar a conta de luz, precisa de dinheiro. Hoje a gente não consegue remunerar, então existem várias maneiras de remuneração. Uma delas é por meio de Patreon, por meio de parceria, por meio de propaganda, por meio de produto. Vai virar uma empresa realmente, só que tem que começar, tá? Então é isso um pouco do que a gente espera que vem para 2019. A gente conta com vocês nessa parceria. Então, assim, a gente tem aqui muita coisa gratuita, muito conteúdo bacana. A gente está disposto a continuar com isso e vamos continuar com isso. Mas isso aqui é um negócio, então a gente vai começar a ser tratado isso como um negócio. E seja muito bem-vindo aí, continue com a gente mais um ano. Pode sugerir pautas, nos ajudar, o que vocês quiserem, a gente está aqui aberto para isso, né, Wander? É isso aí. Eu quero agradecer a você que ficou conosco aí esse ano, que foi nosso ouvinte. Tenha certeza que você me ajudou bastante, né? Você me ajudou bastante a me organizar, porque a partir do momento que eu quero ensinar, eu tenho que aprender e eu tenho que executar. Então, o primeiro beneficiado sou eu. Acaba sendo um pouco egoísta, né? Mas o primeiro beneficiado sou eu quando você ajuda. E eu quero agradecer, porque só é possível porque você está aí ouvindo. Né? O ano de 2019 promete, né? A gente ensaiou algumas coisas aí em 2018 que deram certo, né? Que a gente está enxergando aí um potencial, né? E eu e Eduardo, a gente está pegando aí todo o nosso conhecimento de marketing e negócios e gestão de clientes e a gente está colocando tudo isso dentro do Producast. Então ali tem uma bagagem somada ali, tem 40 anos, né, de bagagem ali de empresa dentro do Producast. Então a gente espera que realmente a gente consiga superar as expectativas de vocês com relação ao conteúdo de qualidade e aplicabilidade do conteúdo. Isso é o mais importante. Não vou ficar aqui de blá blá blá. Eu estou dentro do seu ouvido, né, ocupando uma parte importante do seu tempo. Então o conteúdo tem que ser bom. O conteúdo ele tem que ser aplicável e todos os nossos produtos, tudo que a gente produzir vai ter esse selo de qualidade impecável, né, que a gente precisa
fazer uma mudança, fazer uma transformação mesmo em você. Então eu quero desejar aí umas boas festas, um forte abraço, fica de olho no feed, que o treinamento vai ser para a primeira semana de janeiro, hein? Fica de olho. É isso aí, primeira semana, fiquem ligados. É isso aí, uma boa semana, um bom Natal, um bom Réveillon, tudo de bom, saúde para a família, para todo mundo e um grande abraço.